Lição 17 agora, pessoal. Vamos falar sobre texto teatral. Bom, o texto teatral é um texto muito legal, porque ele é um texto escrito para que outras pessoas representem, né? Então, atores estudam esse texto e representam a história através de suas falas. Não somente falas, mas também do seu corpo. Então, ali, ele vai representar a história do personagem, o sentimento do personagem através da sua atuação. O texto teatral, pessoal, é um texto que geralmente não tem narrador, ainda que seja uma narrativa, porque nós temos uma história. Por que ele não tem narrador? Porque o foco são os personagens, né? Alguns poucos podem aparecer, mas a maioria tem o foco ali no personagem em si, no diálogo entre um e outro, tá? O texto teatral também vai indicar algumas marcações, né, como qual é o cenário, vai indicar ali a cena, né, o que os personagens estão fazendo na cena, o que eles estão sentindo na cena, e geralmente isso é representado pelas rubricas. Mas vamos conhecer melhor aqui as características e aprofundar nosso conhecimento sobre isso. Não há narrador, como nas narrativas, como eu já comentei com vocês, porque as pessoas estão encenando ali. A linguagem do texto teatral é expressiva, dinâmica, corporal e gestual, né? Então, o corpo está junto, trazendo e mostrando a mensagem para o público. Além dos diálogos, o texto teatral apresenta rubricas que orientam os atores nas ações e os diretores em relação à montagem da cena, né? Então, ele apresenta essas rubricas que geralmente estão entre parênteses, dizendo como o ator vai agir ali durante a peça, né? Se ele vai entrar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, se ele está sentindo uma emoção muito profunda, se ele vai chorar ou não. E o leitor da peça teatral, por meio do diálogo, consegue captar as características de cada personagem e entender os conflitos da história, né? Então, mesmo não tendo ali uma narração específica, quando você está lendo uma peça teatral, você identifica, você entende a história através dessas falas, desses diálogos, ok? Então aqui, pessoal, temos o texto O Cavalinho Azul, que é uma peça teatral, que será base para a resolução da nossa questão. Acompanhe comigo. Cenário. O palco vazio com fundo azulado. Os elementos das várias cenas vão sendo colocados à medida que a ação se desenrola. Cena 1. Ao abrir-se o pano, vê-se apenas o palco vazio. Enquanto se ouve a música 1A, 1B, um velho de longas barbas, maltrapilho e vagabundo, simpático e bonachão, se dirige em direção à plateia, segurando um tamborete. Velho. Eu me chamo João de Deus. Sou vagabundo. Estou aqui para contar a história do menino Vicente e de seu cavalo. Um dia, perdi a tesoura de cortar barba e tive que deixar crescer esta barba. No princípio eu não gostava. Sujava muito quando eu comia, mas agora gosto. Quando faz frio, cubro-me assim. Ele mostra. E minha barba serve de cobertor. Também aprendi a comer com minha barba, faço assim. Ele mostra de novo. Gosto dela também por causa do Vicente, que me achou parecido com o Padre Eterno. Isto quer dizer que a minha barba se parece com a barba de Deus. Por isso cuido dela. Barba de Deus é coisa séria. Vou contar como é que essa história começou. Aqui, aí pela esquerda vai entrar o pai e a mãe carregando a casa. E ele diz, aqui morava Vicente com seu pai e sua mãe, nesta casinha. O pai e a mãe colocam a casa e o banquinho e desaparecem. E ali vem ele, nem me viu ainda, com o seu cavalo. Vou deixar essa história contar-se por si mesma. Enquanto vou ajudando aqui, ao lado. O velho senta-se no tamborete fora da cena, perto da cortina, na semi-obscuridade, enquanto a luz cresce dentro do palco, onde se vê um menino pobre puxando uma enorme corda que prende ao pescoço de um feio pangaré, sujo, magro, com cara infeliz. O menino em êxtase procura convencer o cavalo. 2 atores em pé, um fazendo a cabeça com uma máscara e o outro fazendo o traseiro. Vicente. Se você der mais uma voltinha, só mais uma voltinha, meu cavalinho, eu prometo levar você lá numa campina toda verdinha de tanto capim verde. Vamos, vamos, meu cavalinho azul. O cavalo se levanta com grande esforço e começa a trotar em volta do menino. Vamos, meu cavalinho azul. Upa, upa, upa. O cavalo cansado começa a se arrastar. Vicente, zangado. Assim você não poderá trabalhar no circo? Não pode? Veja como eu faço.
como aquele grande cavalo branco lá do circo da cidade. Buh, assim, levantando as patas e depois me levando na garupa como a bailarina Lili, toda verde de tão bonita, e o domador Rogério de boné dourado e calças vermelhas. Upa, upa, upa! Vamos, vamos! O cavalo tá exausto. Bem, por hoje chega. Amanhã treinaremos mais. Você está cada vez melhor, mais bonito. A mãe, lá de dentro. Vicente! O que é, mamãe? E a mãe, saindo com uma trouxa de roupas para lavar? Vem estudar, menino! Está quase na hora da escola. Bom, na continuação aqui do texto, pessoal, mantém-se esse diálogo entre mãe e Vicente. E a história vai continuando. Depois o pai vai aparecer e eu quero que você faça essa leitura depois, que você vai perceber essa dinâmica entre esses diálogos. Mas agora a gente vai resolver a questão número 2. Com essa leitura, a gente já percebeu aquelas características que nós trabalhamos ali e lemos e aprofundamos no início da lição, sobre o texto teatral, certo? Então, questão 2 diz assim: uma característica do texto teatral é que, letra A peça é dividida em capítulos. Não, ela não é dividida em capítulos, né? Vocês puderam ver ali. Nós temos o início que fala sobre o cenário, muitas vezes tem peça que apresenta ali um prólogo, né? Essa aqui não tem, que é uma introdução, e aí depois já vem os diálogos. Letra B. Os atos são organizados em versos. Não, né? Versos a gente fala de poema, né? O cordel tem versos também. As falas são organizadas em estrofes. Muito bem? Não temos estrofes aqui. Os textos são produzidos para serem encenados. Com certeza, letra D é a correta. Os textos são produzidos para serem encenados, né? Então, esses diálogos são encenados por atores, certo? Vamos fazer agora a número 5, pessoal. Vamos pular aqui. A gente vai para o número 5. Só que para fazer o número 5, a gente tem que fazer a leitura aqui desse textinho, no final da página 99, né? Desse trecho da fala do João de Deus. Ele diz assim: vou contar como é que essa história começou. Aqui, aí abre parênteses, pela esquerda entra o pai e a mãe carregando a casa. Morava Vicente com seu pai e sua mãe nesta casinha. Aí abre parênteses de novo. O pai e a mãe colocam a casa e o banquinho e desaparecem. E ali vem ele, nem me viu ainda, com o seu cavalo. Ok, vamos ver o que a questão 5 quer da gente. As rubricas em um texto teatral servem para... As rubricas, gente, são essas que estão aqui, dentro dos parênteses, que são as orientações, né, que os personagens recebem durante ali a leitura do texto, né, o ator já vai sabendo como que ele vai se portar ali no palco, né, se vai sair por um lado, por outro, qual que é a expressão que ele tem que fazer, tá? Vamos lá, então, responder a questão. As rubricas em um texto teatral servem para A. Dividir o texto teatral em versos. Não temos versos. Orientar o figurino de uma peça. É para orientar o figurino, qual que ele vai usar? Só isso, só o figurino? Tá generalizando, né? Então, vamos marcar essa. C. Abreviar e orientar o comportamento da plateia. Orientar o comportamento da plateia? Não, a gente não tem esse controle sobre a plateia, né? Ela vai sentir ali, conforme ela vai vendo, né, a peça, e ela vai ter o seu comportamento natural. Letra D, descrever o cenário e orientar as ações dos personagens. Com certeza, a letra D é a correta, certo? Finalizem ali todas as questões, estudem, se aprofundem, vejam mais teatro, que é muito gostoso de ver, e nos vemos na lição 18. Até lá!